Com um aumento expressivo nos preços dos aluguéis, a compra de um imóvel surge como uma alternativa atraente para muitos brasileiros. O índice Fipesap apontou que o aluguel subiu 14,60% em 12 meses, superando a inflação no período. Essa alta ela vem se acentuando conforme a economia vai se acelerando. A gente vai ver nos últimos 3 anos, pelo menos, a gente vai ver um crescimento pouco acima esperado da economia e um crescimento, do ponto de vista geral, da massa de salários. Isso naturalmente aquece vários mercados, entre eles os mercados de aluguéis. Naturalmente, para as famílias, pensando agora na unidade familiar, existem famílias que estão conseguindo reajustes nos seus rendimentos acima da inflação, e aquelas que não estão conseguindo isso acima da inflação. Para as famílias que conseguem um reajuste dos seus rendimentos acima da inflação, elas vão conseguir pagar esses aluguéis, imaginando os aluguéis reajustados pela inflação. Aquelas que estão com reajustes abaixo do valor da inflação, elas vão começar a ter cada vez mais dificuldade para pagar os aluguéis no mercado mais aquecido. Leonardo destacou que o valor do aluguel acompanha a dinâmica regional e, em Mato Grosso, o crescimento é muito acima da média nacional, fazendo com que os reajustes sejam mais intensos. No caso de Mato Grosso, nós temos rendas das exportações, né? Mato Grosso é um estado do agronegócio, exporta muito. Exportação significa rendas adicionais que são gastos pelas pessoas. Isso gera o que a gente chama de efeito multiplicador. O gasto de uma pessoa acaba sendo a renda da outra. Naturalmente, quando uma pessoa passa a ter mais para gastar, que seja um fazendeiro, ele gasta mais com outras pessoas que têm mais dinheiro, que gastam mais, e assim é como se fosse uma bola de neve. Isso aumenta a demanda da economia, todo mundo está gastando mais, todo mundo está consumindo mais. Naturalmente, isso aumenta alguns preços, um deles, um dos aluguéis. Ainda mais se você considerar que a gente tem no Brasil um enorme déficit habitacional, então falta casas. Então pressiona ainda mais os preços. Considerando que a grande maioria da população vive com uma renda mínima dentro de um cenário inflacionário, Leonardo deu algumas dicas para quem busca um equilíbrio financeiro. A melhor dica que você pode dar para uma pessoa que ganha um salário mínimo, um salário muito baixo, é ela iniciar um processo de organização financeira. No entanto, mesmo com essa organização financeira, quando você vai fazer certos cálculos a respeito da capacidade mínima de sobrevivência da pessoa, ela vai precisar provavelmente encontrar novas formas de rendimento que não sejam só o salário do trabalho. Isso pode significar rendas adicionais de outros trabalhos, de um segundo trabalho, ou rendas alternativas, inclusive rendas alternativas que vêm de familiares. Isso acaba sendo uma realidade de muitos brasileiros quando a gente pega dados do IBGE, por exemplo. O gerente comercial César Santos destacou que, com o aumento do valor do aluguel, aumentou também a procura pela aquisição da casa própria. Essa alta do aluguel tem feito as pessoas olharem mais pela aquisição. O mercado, né, como o mercado de Mato Grosso e Cuiabá especificamente está bem aquecido, as pessoas têm olhado por esse lado e tem muitos subsídios também que ajudam na aquisição do primeiro imóvel. Então, a pressão de ter um aluguel mais alto faz as pessoas olharem pelo financiamento imobiliário e muitas vezes o valor que ela paga de financiamento imobiliário é menor, igual ou menor o valor que ela pagaria de aluguel e acaba sendo uma opção. Dentre as facilidades hoje encontradas para o financiamento de um imóvel, estão os subsídios oferecidos por programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida e o Ser Família Habitação, que podem conceder até R$ 75 mil em descontos cumulativos. O banco ele financia o imóvel para o cliente, mas não financia tudo. Financia lá 80% do valor do imóvel, a depender do rating do cliente, do score, né, da análise de crédito dele. Mas ainda ficam, nesse exemplo, 20% que o cliente precisa dar de entrada, por exemplo. Os subsídios, né, federais e estadual, no caso do Ser Família, ele ajuda nesse 20% que falta. Então, ajuda a quitar a entrada, a pagar, quitar, ou muitas vezes sobra pouquíssima coisa para o cliente comprar, deste valor que falta, desses 20% que ele não consegue financiamento no banco.